Certo. A gente está ao vivo no YouTube e no Facebook e a gente tem recebido, doutor, alguns comentários. A gente falou sobre parar de fumar e tem muito comentário fazendo a mesma pergunta. Se você tem alguma dica para quem está tentando parar de fumar. Sim, claro que eu tenho. Você tem que fazer igual o Jack o Estripador. Você tem que ir por partes. Por que parar de fumar é difícil? Porque parar de fumar é uma combinação de um vício e de um hábito. Se você fuma 20 cigarros por dia durante 20 anos, você fez mais de 1.500.000 vezes esse movimento aqui, ó, de levar o cigarro à boca. Você condicionou isso com um cafezinho ou com o telefone que toca. Isso são hábitos, não tem nada a ver com a nicotina per se. E tem a parte do vício, que é a nicotina. Se você, por exemplo, para de fumar e passa a usar rapé, que você compra numa tabacaria, onde você cheira o rapé, as primeiras 5 vezes você vai espirrar, depois você não vai espirrar mais, o rapé imediatamente leva a nicotina para o cérebro. Aí não tem fumaça, não tem alcatrão, não tem câncer causado pelo cigarro, você não incomoda o vizinho, que está do seu lado, próximo de você. Então você passa, continua com o vício, mas você perdeu o hábito. E faz uma diferença muito grande. E mais tarde, então, quando você for querer desmamar do rapé, já é diferente, porque aí você já não tem mais o hábito, só sobrou o vício. E esse vício, ele agora prejudica muito menos, porque o que mais prejudica no cigarro não é o tabaco per se, é o queimar do papel do cigarro. É o que causa o alcatrão. Certo. É o queimar do papel do cigarro. Então, como não tem nada envolvido disso de fumaça, então é assim, primeiro eu tiro o hábito, para depois eu tirar o vício. Certo, e a mesma coisa para quem é, por exemplo, viciado em alimentos com muito açúcar. Também você primeiro tira o hábito, outro depois problema o sério, vício. que também faz parte do processo de envelhecimento. O Brasil é o país do mundo que mais ingere açúcar per capita. Nós somos o número 1 no mundo, tá? Produzimos muito açúcar, exportamos, mas também ingerimos muito. E o açúcar é altamente viciante. Você é viciado em açúcar e não sabe. Eles fizeram estudos em laboratório, onde eles colocam heroína num lugar, colocam cocaína no outro, colocam açúcar no outro, soltam os camundongos, filma eles 24 horas, e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar, do que no pires que tem cocaína, ou no pires que tem heroína. Ou seja, o açúcar é mais viciante do que a cocaína e a heroína. Se você não está acreditando no que eu estou falando, é só você parar de ingerir. Você vai ver a dificuldade que tem na hora de parar de ingerir. Porque você começa a sentir falta. Você entra em abstinência. Igual aquele que parou a cocaína, igual aquele que parou a heroína. Você tem abstinência de açúcar. Só que o açúcar, ele aumenta no seu sangue a glicemia. Ele aumenta a glicose, chama glicemia. Esse aumento de glicemia faz o seu pâncreas produzir mais insulina. A insulina envelhece. É um hormônio lipogênico, ela te engorda e ela te envelhece. Quanto mais insulina você tiver, menos tempo você vai viver. Então é um parâmetro, inclusive, de idade biológica. Existem 44 parâmetros selecionados para dizer se você é mais jovem ou mais velho do que a sua idade cronológica. Um desses parâmetros é a insulina. Então, o ideal é você ter uma insulina abaixo de 5. Que poucos brasileiros têm isso. A maioria tem muito mais. O laboratório fala que o normal é até 23. Porque o laboratório dá dados de pessoas doentes, não de pessoas saudáveis. Uma pessoa saudável tem que ter, no máximo, 6 de insulina. Então, se você quiser avaliar a sua insulina de manhã, em jejum, e tem que ser jejum de 8 horas, não é jejum de 12, quando você vai medir a glicemia, açúcar no sangue, e você vai medir a insulina, você tem que ficar 8 horas em jejum, não são 12 horas. Se você fica 12 horas, o resultado já é diferente. Tá? Para triglicérides você tem que ficar 12 horas, mas para insulina e para glicemia você tem que ficar 8 horas. Então uma das coisas que vai fazer você se manter jovem com o passar dos anos é você diminuir os seus níveis de insulina. Isso é fundamental. E como é que diminui os níveis de insulina? Você vai diminuir a sua ingesta de açúcar
e você vai diminuir a sua ingesta de carboidratos, que vão virar açúcar. O carboidrato é um açúcar mais complexo, que depois de ingerido, vai ver. Todo o sonho do carboidrato é um dia virar glicose. Perguntar para o carboidrato, o que você quer ser quando crescer? Glicose. Ele vai dizer, eu quero ser glicose. Então ele vai se transformar em glicose e vai aumentar a insulina. Tá certo, doutor. Então vamos lá. Quem está assistindo a gente quer envelhecer sem adoecer, e a gente estava falando sobre a epigenética e como a epigenética pode nos ajudar nesse processo. Vamos primeiramente explicar o que seria a epigenética para todo mundo entender a gente direitinho? Sim. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais simples. Claro. Você imagine uma lagarta que vai virar um casulo, que vai virar uma borboleta. A metamorfose. Certo. Começa com a lagarta, que vai se transformar num casulo, que vai se transformar numa borboleta e vai sair voando. A lagarta, o casulo e a borboleta têm o mesmo DNA. Não é um ente diferente, é o mesmo. Eu estou mostrando que o genoma é o mesmo, que o genótipo é o mesmo. Só que a aparência da lagarta é diferente da aparência do casulo, que é diferente da aparência da borboleta. O fenótipo é diferente. Então, o mesmo genótipo apresentando fenótipos diferentes. Porque quando está como lagarta, é uma expressão gênica. Quando está como do casulo, é outra expressão gênica. Quando está como borboleta, é outra expressão gênica. Mas a genética é a mesma. Então, isso é a explicação mais linda que eu tenho para explicar o que é epigenética. Do mesmo modo que eu posso, epigeneticamente, transformar a lagarta em casulo, casulo em borboleta, eu posso pegar uma genética não muito saudável, fazer os genes malignos ficarem quietos, cala a boca, e expressar os genes bons. Então, resumindo, eu tenho uma frase para você. Ninguém é refém da sua hereditariedade. Isso é muito libertador. Porque mesmo que você tenha um pai doente, que você tenha uma mãe doente, que você tenha uma avó doente, que você herdou algum polimorfismo genético que não lhe agrada, se você mudar a alimentação apropriadamente, aqueles genes ruins vão calar a boca, não vão se expressar. E os genes saudáveis vão se expressar. Então, quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Então, se eu quiser ter saúde, eu tenho que saber mexer com a epigenética. Eu tenho que saber mexer com as proteínas chamadas histonas, com H. Histonas. Então, porque as histonas são as proteínas que controlam o DNA. E isso se faz via uma nutrição saudável. Uma nutrição que me proporcione vitaminas, minerais, aminoácidos essenciais, ácidos graxos essenciais, enzimas. Tudo isso é importante, porque à medida que eu envelheço, eu vou perdendo, por exemplo, os meus enzimas. Assim como os hormônios vão caindo também, nós vamos discutir isso aqui mais tarde, eu também vou perdendo meus enzimas. Então, às vezes, eu preciso de ingerir vegetais crus que têm os enzimas próprios. Por exemplo, se eu pego um brócolis, ou eu pego um repolho, vamos pegar um repolho, que traz uma parte enzimática muito rica. Mas se eu cozinho aquele repolho, aqueles enzimas do repolho serão destruídos. Então, eu não aproveitei tudo. Então, muitos dos vegetais, eu tenho que comê-los quase que crus, semi-crus. Por exemplo, um brócolis, um repolho, uma couve-flor. Eu não posso, um nabo. Eu tenho que cozinhar no vapor por máximo 2, 3 minutos. Passou de 2 minutos, eu já começo a destruir uma enzima chamada mirosinase, que é muito importante. Sim. Que vai formar substâncias altamente protetoras, inclusive contra câncer.